Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Esse ano nós começamos esse trabalho aqui, às quintas-feiras, chamado A Grande Comissão. E esse culto tem dois propósitos. Primeiro, pregar o Evangelho, cumprir a Grande Comissão. Mas também motivar pessoas, pastores, líderes, igrejas, a cumprir essa grande comissão. Hoje eu quero pregar para vocês sobre o Evangelho que Jesus Cristo pregou, e que nós chamaríamos aqui o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Muitos pregam diversos tipos de evangelho hoje. Tem o evangelho quadrangular, né? Tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho social, tem o evangelho que apresenta Jesus como um médico, aquele que cura tudo. Mas qual foi o evangelho que Jesus Cristo pregou? Qual foi o conteúdo da mensagem? Porque Jesus, Ele não somente pregou o Evangelho, mas Ele é o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que hoje vos nasceu na cidade de Belém, Jesus Cristo, o Salvador. Vamos ver, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lê comigo o versículo 17, o que é que diz? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorriam Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para o versículo 17, porque esse versículo é o versículo-chave para você compreender o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para explicar para o povo judeu que Jesus Cristo era o Messias prometido no Antigo Testamento. E esse Messias prometido no Antigo Testamento, ele não é apenas o rei dos judeus,
mas ele veio para ser o rei de todas as nações. A igreja de Deus, o povo de Deus, não se limita mais agora à nação de Israel, mas aos gentios, a todas as nações da terra. No Mateus, no seu último capítulo, no 28, Jesus então dá a grande comissão e ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. E a grande pergunta que eu e você temos que fazer aqui no versículo 17, Jesus então, após a prisão de João Batista, ele inicia o seu ministério público. E a primeira palavra que ele fala, a primeira mensagem que ele prega é essa aqui: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Duas palavras importantes aqui. Primeiro, na língua grega, essa expressão está próximo. E essa palavra está próximo significa, literalmente no grego, chegou. Chegou. Significa que Jesus Cristo, ele está, de uma certa forma, dizendo: a partir de hoje, o reino de Deus chegou. Porque o rei sou eu. Eu sou o Messias, eu sou o prometido. E quando o rei chega, o reino também se estabelece. A palavra reino aqui, basileia no grego, significa de fato uma nação como um espaço geográfico sob a direção de um soberano, de um rei. O que Jesus Cristo está mostrando aqui para mim e para você é que o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é justamente Jesus Cristo reinando na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas. Esse reino, ele é interno, ele é invisível, mas ele é externo através da igreja visível também. Esse reino, ele é nascente, ele é crescente, e ele vai chegar também ao seu ápice na segunda vinda de Cristo, onde esse reino será manifesto de forma visível. Então, o Evangelho prega uma mensagem muito simples. É que eu e você, quando compreendemos o que é o Evangelho, nós deixamos de ser servos de Satanás e passamos a ser servos de Jesus. Nós deixamos de ser escravos de Satanás e passamos a ser súditos do reino. Significa que o Evangelho é o poder de Deus que nos tira do império das trevas, do domínio de Satanás, e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Eu passo agora a ser, ou ter, como Rei e como Senhor da minha vida, Jesus Cristo. Por isso, veja lá, por favor, no versículo 23, diz assim, 4:23, o que é que diz? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho, o que é do reino. Eu cheguei, o rei chegou, o rei nasceu, e o rei veio implantar o seu reino, e eu vim reinar nos corações das pessoas, eu vim reinar na vida das pessoas. Esse reino é interno, esse reino é invisível, mas esse reino é real, é poderoso. E é muito interessante a gente entender isso. Eu queria que você fosse, por favor, lá para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Por favor. Versículo 14. Mateus, capítulo 24, versículo 14. O que é que diz aí? Vamos ler juntos? E será pregado este evangelho, que é do reino, por todo mundo,
para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual é o evangelho que vai ser pregado? O evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É que Jesus é o rei, que Ele é o Senhor, e que Ele veio para reinar nas nossas vidas. Ele veio para nos libertar do império das trevas. Ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Ele veio para nos libertar da escravidão de Satanás. Ele veio para nos libertar da escravidão da morte e para ser o nosso rei, o nosso Senhor. Amém? Esse é o evangelho do reino. Jesus está dizendo, é chegado o reino de Deus. O rei nasceu, e quando ele nasceu, a sua genealogia está lá em Mateus capítulo 1, e quando o rei nasceu, os magos do Oriente vieram adorá-lo, porque nasceu hoje, na cidade de Davi, aquele que é o rei. Esse rei é que termina o evangelho de Mateus dizendo, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu sou o rei, eu sou o soberano. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o rei. E eu vim implantar o meu reino. Irmãos, Jesus Cristo, Ele está presente na minha vida e na sua vida, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Nós gostamos de cantar, né? Reina em mim, reina em mim. Ele diz para a gente orar, venha a nós o teu reino. Ele diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. O reino de Deus significa Jesus Cristo exercendo o seu domínio, a sua soberania, o seu reinado em mim. Eu não sou mais meu, eu sou dele. Ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Eu vivo agora para ele. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, somos do Senhor. Ele é o nosso rei. Amém? Isso é o evangelho. Não é o evangelho que manda em Jesus, não é o evangelho que determina para Jesus, é o evangelho que se curva diante do rei. Como os magos do Oriente, nós viemos aqui para te adorar. Para te adorar. Amém? Agora vamos ver algumas implicações que o texto vai nos ensinar acerca desse reino. E eu queria que você observasse que do versículo 12 até o versículo 16, há um fato que o primo de Jesus, aquele que veio para ser o que vai preceder o rei, porque o rei vai chegar, ele está preso. E Jesus, que nasceu em Belém, e que depois foi morar na cidade de Nazaré, ele vai morar agora na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum ficava aproximadamente, ou fica, cerca de 80 a 100 quilômetros de Nazaré, e fica lá na Galileia, que é chamada Galileia dos Gentios. E por que Jesus Cristo vai morar lá em Cafarnaum, na Galileia dos Gentios? O texto está bem claro, no versículo 14, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Tá certo? Ele vai morar lá, ele nasce em Belém, ele mora em Nazaré, mas quando ele vai iniciar o ministério, ele inicia o seu ministério na Galileia. Foi morar na cidade de Cafarnaum, para que se cumprisse as escrituras. Mas eu queria que você fosse, por favor, lá para Isaías capítulo 9, para a gente entender o que diz essa profecia, porque essa é a primeira bênção do evangelho do reino. Quando Jesus Cristo vem e vem reinar na minha vida, na sua vida, e quando eu sou convertido ao evangelho do reino, quando eu sou transformado em um súdito do rei Jesus, o que acontece na minha vida? Isaías capítulo 9, versículo 2, o que diz aí?
O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Preste atenção, que esse texto nos fala que a região da Galileia, uma região que ficava na parte mais baixa, era uma região de trevas, mas que quando Jesus Cristo vem a luz, e com a luz vem a vida, a multiplicação, e com a luz vem a alegria, e com a luz vem a quebra de todo jugo. Significa que quando Jesus Cristo, ele entra na minha vida, e ele entra na sua vida, ele vem para trazer libertação completa e total. Ele vem para trazer a luz de Deus, a libertação de Deus, a alegria de Deus, a vida de Deus. Amém? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê? A luz da vida. O reino de Deus chegou, Jesus chegou, e Ele traz para mim libertação, Ele traz para mim alegria, Ele traz para mim luz, Ele traz para mim vida, multiplicação, Ele traz para mim libertação total e completa. Louvado seja Deus por isso. Esse é o evangelho do reino. Mas em segundo lugar, por favor, veja, vamos voltar lá para o texto de Mateus capítulo 4. Arrependei-vos, porque está próximo, ou já chegou o reino dos céus. E aí diz no versículo 18 em diante, que caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamando Pedro e André, que lançavam as redes, porque eram pescadores, e diz: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Preste atenção, que aqui nós temos um dos aspectos mais importantes do reino de Deus. É que o evangelho do reino, quando Jesus Cristo ele entra na minha vida e na sua vida, ele produz uma transformação de propósito de vida. Você se torna um discípulo de Jesus. Esses homens eram profissionais, esses homens eram pescadores, esses homens eram empresários, mas quando Jesus os chama, Jesus vai dizer assim: olha, eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Eu vim para transformar a vida de vocês. Eu vim para dar um novo sentido, um novo rumo, uma nova direção. Preste atenção, irmão. Quando eu e você, nós nos rendemos ao evangelho do reino, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o meu Senhor, o nosso Senhor, tudo muda na nossa vida. Os nossos planos, os nossos projetos, a nossa maneira de viver, tudo muda, porque agora é Ele que reina, Ele que é o Senhor, Ele que vai determinar a sua vontade para a minha vida e para a sua vida. Eu me torno agora um imitador de Cristo, um seguidor de Cristo, um aprendiz de Cristo. Eu vou agora viver com Ele, eu vou agora andar com Ele. Ele tem um novo projeto, um novo propósito para a minha vida. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda, é o evangelho que dá uma nova direção para a minha vida. Tem muita gente na igreja hoje enganada. Porque as pessoas, elas não entram na agenda de Jesus. Elas querem que Jesus entre na sua agenda. As pessoas estão dizendo para Jesus o que elas querem de Jesus. Mas o evangelho do reino é diferente. O evangelho do reino não é o que eu quero, mas é o que Jesus quer para a minha vida. Esse é o evangelho do reino. Vocês estão entendendo ou não?
Esse evangelho começa a ser pregado por Jesus. E esse evangelho vai operando transformação na vida das pessoas. As pessoas passam a não somente receber essa libertação, essa luz que veio dos céus, essa alegria que veio dos céus, essa libertação que veio dos céus, mas agora há uma mudança, uma transformação de propósito de vida. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Veja, por favor, que no versículo 20 de Mateus capítulo 4, diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o que? O seguiram. Esse evangelho não somente transforma a nossa vida, dá um novo propósito para a nossa vida, mas esse evangelho é irresistível. Irresistível. Diz o texto, no versículo 20, que eles deixaram de forma o quê? Imediata. Imediatamente. Imediatamente. Se você observar aqui, no versículo 22, então eles o que? No mesmo o que? Instante. No mesmo instante, imediatamente, ao ouvir o chamado do Evangelho, a pregação do Evangelho, o chamado de Jesus, isso foi algo irresistível. Irmãos, tem gente que está brincando hoje com o Evangelho. As pessoas acham que o Evangelho é do meu jeito, é como eu quero, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço. O Evangelho do Reino, meus amados irmãos, é algo que, ao ser pregado e ao ser aplicado e crido, produz uma transformação, e essa transformação é irresistível, é imediata. Não dá para discutir com Deus, não dá para colocar resistência diante de Deus. É algo imediato. É algo imediato. Mas em terceiro lugar, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque lá em quarto lugar, no versículo 23, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, e diz assim que ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho, e ele curava todas sortes de enfermidades entre o povo. Há 3 verbos importantes aqui: o verbo ensinar, o verbo pregar e o verbo o quê? Curar. E o que é que significa isso? Significa que o Evangelho do Reino, ele é um Evangelho que trabalha a nossa mente, que mexe com o nosso coração e que também trabalha no nosso físico. Em outras palavras, o Evangelho do Reino traz cura plena. A palavra aqui seria, o Evangelho é holístico, ele atinge o homem todo, na sua totalidade. Porque hoje tem uns crentes assim, eu sou crente, mas eu não gosto de doutrina, eu não gosto de aprender, eu não gosto de... Jesus diz assim: não é assim não. Se você quer ser meu discípulo, você vai tomar o meu jugo e vai aprender de mim, porque sou manso e humilde você vai aprender. Quando você entende o que é o Evangelho do Reino, você vai descobrir também que esse Evangelho vai trabalhar na sua vontade, nas suas emoções.
A fé é a suprema emoção. A fé muda a nossa vontade, o Evangelho muda a nossa vontade. Mas o Evangelho também traz cura. Cura para a mente, cura para a alma, cura para o pecado, cura para a culpa, cura para os traumas, cura para tudo. Ele veio para nos sarar, Ele veio para nos curar. Amém? É o Evangelho do Reino. Quando Jesus Cristo começa a reinar em mim, quando eu me submeto ao senhorio de Cristo, quando eu entro no reino, quando eu entro na esfera onde Cristo reina, em que Cristo domina, a sua operação sobre mim é completa. Ele me sara, Ele me cura, Ele me transforma, Ele faz uma mudança total e completa na minha vida. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção, porque Jesus, lá no verso 17, Ele coloca a condição para a gente entrar nesse reino de Deus. Qual é a condição? Versículo 17, o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Vai um pouquinho mais lá para trás, por favor. No versículo 3, no capítulo 3, a mensagem de João Batista qual é? 3:2, o que é que diz? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, a mesma coisa. É você entrar no domínio daquilo que é sobrenatural. É você estar debaixo da esfera do reinado do Rei Jesus. Ele é o seu Rei, Ele é o seu Senhor. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando Pedro faz o primeiro sermão do Pentecostes, após o Pentecostes. Veja aqui no versículo 37, depois de ouvir o sermão, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, depois de nós ouvirmos que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor, porque Pedro termina o seu sermão, veja lá no versículo 36, ele termina o sermão dizendo, a conclusão de Pedro: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele reina, Ele é o Senhor. E Ele veio para trazer o reino de Deus até nós. Ele veio para reinar em nós. E o que eu preciso fazer para estar inserido nesse reino, para estar debaixo da submissão, da autoridade, da jurisdição desse rei? A resposta é muito simples. O que Pedro diz? Arrependei-vos. E versículo 38, veja aí. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Metanoia significa eu e você, nós precisamos mudar a nossa mente, mudar os nossos conceitos acerca de pecado, acerca de quem eu sou, acerca de que Deus é. Arrependimento significa mudança de mente, significa também mudança de emoções, significa também mudança de vontade. Quando eu ouço o Evangelho, eu estou indo por um caminho que é o caminho da perdição. Mas quando eu compreendo o Evangelho do Reino, eu dou meia volta, creio em Jesus, e Jesus Cristo passa a ser o meu Rei, o meu Senhor, o dono da minha vida, aquele que eu vou prestar culto, aquele que não é somente o meu Salvador, o meu Senhor, a minha esperança, aquele para o qual eu vou viver agora, Ele.
Vocês estão entendendo ou não? Abra a sua Bíblia, por favor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, eu quero encerrar com esse versículo. Pedro tinha uma resistência muito grande de pregar para os gentios. Ele achava que o evangelho era só para os judeus. Mas um dia Deus mandou a polícia atrás de Pedro para levá-lo para a casa de Cornélio. E ali Pedro pregou o evangelho. E no momento que o evangelho do reino foi pregado, o Espírito Santo caiu sobre aquele povo. E aquele povo se arrependeu dos seus pecados. E Jesus Cristo passou a ser o rei daquelas pessoas. Passou a ser o Senhor daquelas pessoas. Pedro é interrogado. Pedro vai se defender. E eu queria que você lesse comigo Atos. Vamos ficar de pé. Atos capítulo 11, versículo 18. Atos 11, 18. O que diz aí? Diz assim: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Quem foi que concedeu? Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. O rei chegou, o rei veio para reinar. Mas para que ele reine em mim, para que ele reine em você, é necessário que eu me arrependa. Mas esse arrependimento não é algo que eu consigo com as minhas próprias forças, é algo que Deus me dá. Foi Deus que concedeu o arrependimento para a vida. Quando Judas Iscariotes, tomado por Satanás, ele é tomado por um grande remorso, não por arrependimento, e ele vai lá e se mata. Ali é o remorso para a morte. A Bíblia fala do arrependimento para a vida, porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a vida. É Ele que nos dá. Amém? Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender esse evangelho tão glorioso, esse evangelho tão soberano, tão gracioso, esse evangelho que é Jesus, que veio para me buscar, para me salvar e para ser o meu rei, para que eu viva no seu reino com os meus irmãos, reino de alegria, reino de satisfação, reino de aprendizado, reino de crescimento. Deus, explica isso, Pai. Ilumina a mente daqueles que estão nos ouvindo agora, daqueles que não estão nos assistindo, daqueles que estão aqui, para que nós possamos ter uma compreensão de que o Rei chegou, que o Rei está aqui, e que Ele veio para reinar na minha vida, na nossa vida, na vida daqueles que creem, daqueles que se arrependam, daqueles que se curvam diante da soberania do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.